Nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vamos pensar acerca do tempo da salvação. Como é que Deus planeja, como Deus encara, entendermos esse plano de Deus conforme o tempo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Amém? Tem alguns ainda esperando misericórdia. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: porque diz, ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Pai querido, nós queremos nos aproximar desses textos que falam do teu plano, para entendermos a tua sabedoria, o teu modo de agir, chegarmos próximos aos teus pensamentos, chegarmos mais na intimidade dos teus santos propósitos. Isso foi uma capacidade que tu deste, ó Pai, ao homem, o raciocínio, a mente, para poder compreender mais o Senhor. E principalmente nós que temos a mente de Cristo, mais ainda sobre nós, não somente a responsabilidade, mas a capacidade que temos de adentrarmos nesse grande assunto que é o tempo. Como o Senhor age, qual é o teu propósito, como é o teu modus operandi de agir para a salvação daqueles que o Senhor escolheu. Como é a maneira que o Senhor faz, ó Pai. Ajuda-nos a entender isso, a compreender isso. O Senhor revelou que é para nosso bem, que é para nosso crescimento, é para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento da nossa esperança, saber que está tudo sob o teu controle, tudo dentro do teu propósito, tudo mesmo encaixado, sem nada faltar, sem nada poder abalar os teus planos, a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar nisso, a entendermos e pela fé permanecermos firmes. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Muitas vezes Deus fala sobre esse modo de Deus agir, atuando no tempo para a salvação do homem. E vamos aqui abordar pelo menos 3 coisas que nós podemos pensar, compreender e talvez despertar para desenvolvermos mais esse assunto. Primeiramente, vamos ler Efésios 1, capítulo 1, versículos 7 a 10, que fala do tempo eterno de Deus para salvar o homem. Vamos ler esse texto e vamos adentrar e nessas verdades que ele apresenta para nós. Pensemos nisso, o tempo eterno de Deus para salvar o homem. Efésios capítulo 1, versículo 7, ele está falando sobre esse propósito, essa vontade, esse plano eterno de Deus, e ele diz aqui logo no começo da epístola aos Efésios, em quem temos, em Cristo, né, falando sobre Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Somos libertos do pecado, somos libertos da condenação do pecado, pelo sangue de Jesus. Nós temos a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, ele age em nós através da riqueza, ou como ele fala aqui, das riquezas do favor imerecido de Deus. E diz versículo 8,
que Ele fez abundar para conosco. Essa graça Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aí ele diz bem forte, Deus, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo em Cristo. Como Deus vai apresentar para nós o seu plano eterno? A primeira coisa que ele vai dizer aqui, vamos destacar, no versículo 9, é que ele diz que ele descobriu, ele revelou a sua vontade para nós. Olha o que ele diz no versículo 9, descobrindo-nos, ou então abrindo para nós, tirando a venda, o mistério da sua vontade. Nós nunca poderíamos compreender o plano de Deus. O que é que passa na mente de Deus? Qual é o plano de Deus? Como é o modo de salvação de Deus? Então a Bíblia diz que Deus descobriu, tirou a venda e revelou para nós o seu plano. E ele diz, tudo segundo o beneplácito. O beneplácito é o seu favor, é a sua graça, é a sua bondade, que ele propôs por ele mesmo. O amor de Deus não é movido por qualquer coisa além de Deus, ou fora de Deus. É que ele é assim, e ele age dessa forma. Então, ele diz que a nós foi revelado esse plano de Deus. Então, como é um pouco desse plano? É o versículo 10 que me chama a atenção, pois nós estamos falando sobre isso. Ele diz o seguinte, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus vai restaurar o universo. Desde que o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, o universo ficou no caos. Entrou o pecado, entrou a morte, entrou a rebelião, entrou a doença, a terra produz espinhos, a humanidade ficou em decadência. Não somente isso aconteceu aqui na terra, mas antes de acontecer também no céu, quando um anjo de Deus, Lúcifer, se rebelou contra Deus. Mas a Bíblia fala aqui que Deus está descobrindo para nós que no seu plano eterno, Ele vai restaurar todas as coisas. Quando Ele finalmente lançar o diabo e os seus anjos no lago de fogo, quando Ele vir e implantar o seu reino e depois colocar o novo céu e nova terra, Ele vai colocar tudo sob ordem novamente, conforme o propósito de Deus em Gênesis capítulo 1 e 2. Uma criação que o louva, uma criação que adora a Deus e que serve a Deus sem pecado. Então, o versículo 10, ele está falando sobre esse plano de Deus, de novamente a criação inteira, não somente o homem, mas a terra, o universo e até os anjos, ele realizar todas essas coisas. Ele diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E eu coloquei uma observação aqui, né, que a palavra plenitude dos tempos, essa palavra na língua grega, o sentido dela, a palavra grega é pleroma, que significa aquilo que é preenchido. O sentido de tempo, no sentido de tempo, essa palavra denota a consumação, o cumprimento, a realização de todas as coisas. Você vai ver que as filosofias dizem que a história do universo, do mundo, é cíclico. Assim como o homem nasce, cresce, envelhece e morre,
depois vem outra geração, e assim vai ser sucessivamente. Assim também são as nações, assim também são todas as coisas, assim também são os seres vivos, as árvores crescem, chegam a um ponto máximo, começam a envelhecer e morrem, lançam a semente, outra árvore nasce e vai continuando assim. Isso é mentira. A Bíblia diz que haverá uma consumação das coisas, no tempo certo, no tempo de Deus. Ele diz, na plenitude dos tempos. E a outra coisa que nos chama a atenção aí, né, é que essa palavra tempo, se você vai olhar, é a palavra kairos no grego, que é aplicada para indicar o sentido qualitativo do tempo, enfatizando o momento, o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo de Deus agir. Então, Deus infinito, completamente perfeito, ele fez um plano, e nesse plano há um tempo certo dele em fazer, em realizar todas as coisas. Para Deus não existe passado, para Deus não existe presente, não, Deus não existe futuro. Para Deus tudo é desvendado, é conhecido, é realizado conforme a sua vontade. Eu comparo esse plano de Deus, do ponto de vista de Deus, como a gente, quando vai ler um romance, ou um livro de história. Quando você pega aquele livro, você se torna senhor daquele livro. Sabe por quê? Porque aquela história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Naquela história que você vai ler, pode ser uma ficção, pode ser uma história baseada em fatos reais, um livro qualquer, vai ter isso, vai ter um começo, começa um enredo, depois vai ter toda a trama daquele livro, de como vai se desenvolver aquele assunto, e depois vai ter um final, né? Geralmente, né? Um final feliz da história. Para o livro tem um passado, de como começou o livro, tem a trama de como desenvolve, tem um presente, e tem um futuro, que é o fim. Mas quando você pega aquele livro e lê, ou leu o livro, você pode pegar o livro em qualquer parte. Você agora é senhor do tempo. Você pode ler o começo, você pode ler o meio, ou você pode ler o fim. Você é senhor daquilo. De uma forma, talvez, pequena de nós pensarmos, assim também é o plano de Deus. Ele já fez o seu propósito segundo a sua graça, segundo a sua soberania, e ele vai realizar isso no tempo certo, no tempo dele, no tempo perfeito de Deus. Eu estava pensando sobre isso, e como é que nós podemos entender, penetrar nesse mistério do plano de Deus, de que nós ficamos muitas vezes abalados com isso. Porque Deus não age conforme nós queremos, quando queremos, né? E nas coisas boas, eu comparo isso, duas maneiras de fazer essa comparação. Nas coisas boas, é quando o pai, que ama o seu filho, promete um presente para o filho no Natal, para dar no Natal. O pai decidiu que aquele presente, que aquilo que o menino espera, que o menino aguarda, que a alegria dele vai ser dada apenas no Natal, no final de dezembro. Para a criança, ele queria aquele presente logo. Por que esperar até o Natal? Por que não agora, em maio, não em julho, não imediatamente? Mas o pai sabe que há coisas que são especiais e que não podem serem desperdiçadas assim. Então, deixou para aquele grande momento, aquela grande alegria ser dada no Natal. E até no Natal ele vai decidir até a hora.
Será que ele vai dar no dia 24 de dezembro? Será que ele vai dar depois da ceia? Será que vai deixar para quando o menino acordar no dia 25? O pai tem total controle em dar as coisas boas ao filho. A criança, na sua ansiedade, não entende, mas o pai entende. O plano de Deus na nossa vida, talvez já podemos comparar com isso. Deus tem os momentos certos de agir em nossa vida. E às vezes aquilo que nós esperamos, queremos sempre que seja agora, imediatamente. E não tem problema com isso. Nós somos crianças mesmo diante de Deus. Por isso nós oramos, nos angustiamos e devemos mesmo, a Bíblia fala tantas vezes de nós agonizarmos em oração, de nós insistirmos em oração. Contudo, sabendo que Deus tem um tempo certo de agir. E a outra forma que eu gosto de pensar nisso é aquele momento em que você sentiu aquela infecção na garganta, aquela inflamação no joelho, né? Aquilo está lhe incomodando, você vai ao médico, o médico olha para você, detecta o que é que você está sentindo, quais são os problemas, aí ele passa uma receita e diz, você vai tomar esse antibiótico, vai tomar de 12 em 12 horas, durante 5 dias, aí 12 em 12 horas, são 2 comprimidos por dia, durante 5 dias, 10 comprimidos, e se eu tomar logo os 10 de uma vez? Doutor, vou tomar 10, esperar 5 dias para melhorar, 2 por dia, de 12 em 12 horas, eu não posso tomar logo os 10 comprimidos hoje logo para ficar bom? O médico diz, não. O seu tratamento tem que ser feito de forma paulatina, você tem que esperar as reações. Também eu penso um pouquinho nisso, nesse plano de Deus, nos nossos momentos difíceis, nossos momentos de aguardar aquela resposta de uma doença, de um problema financeiro, de um problema familiar que passamos. Seria tão bom que Deus imediatamente resolvesse isso. Seria tão bom que Deus, de forma imediata, sempre respondesse de forma milagrosa. Mas não é esse o kairos de Deus. Não é esse o tempo oportuno de Deus, não é esse tempo da sabedoria de Deus. Deus age no tempo certo, da maneira certa, e muitas vezes, quando vamos tomar aqueles antibióticos durante aqueles 5 dias, que devemos nos cuidar para olhar os horários direito, para não atrapalharmos o tratamento, temos que seguir direitinho. Muitas vezes é isso também que Deus está fazendo em nossa vida. Ele está fazendo um tratamento em nossa vida. Ele está tratando a gente, não de forma imediata, mas nos tratando dentro de um prazo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. No plano de Deus da salvação, é isso que está nos dizendo esse versículo 10. Deus vai fazer tudo na plenitude dos tempos, na consumação do tempo certo, do tempo, não do nosso tempo cronológico, mas do momento certo de Deus agir em nossas vidas. O segundo texto é um texto lá de Gálatas, capítulo 4, versículo 3 e 5, aí já fala de outra coisa, amados. Interessante, nas nossas versões traz a mesma expressão, mas quando você vai olhar no grego é diferente. É tratando acerca do tempo cronológico de Deus para salvar o homem. Olha, vamos lá, Gálatas capítulo 4, está bem pertinho de Efésios, se você está perto aí. Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 5. Paulo está discernindo acerca do tempo da lei, né? Antes de vir a plenitude da salvação em Cristo. Ele disse, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Agora, versículo 4, ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, presta atenção que é a mesma expressão que ele usou em Efésios,
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí, vamos falar uma coisa. A palavra plenitude é a mesma usada em Efésios. É a consumação perfeita das coisas. Mas a palavra tempo, que ele usa plenitude dos tempos, a palavra tempo já não é o kairos, o tempo oportuno, o tempo de Deus agir. Aí a palavra é o cronos, que é usado para indicar o sentido quantitativo, o sentido sequencial do tempo. É como nós usamos no nosso português o tempo cronológico. Deus age no tempo certo, no tempo que Ele determina, e Deus age dentro do nosso tempo cronológico. Deus é perfeito em aliar essas duas coisas. Por exemplo, eu me converti há muito tempo atrás, né? Alguns de vocês, a maioria daqui não era nem nascida ainda quando eu nasci de novo, né? Eu me converti em 1981. Então, se eu marco a data da minha conversão, foi um tempo cronológico. Em fevereiro de 81, eu fiz a minha decisão. Hoje eu compreendo que Deus, o Espírito Santo, agiu na minha vida, a fim de que eu pudesse compreender, a fim de que eu pudesse receber pela fé Jesus como Salvador da minha vida. Então, no meu tempo cronológico, a minha salvação foi em 1981. Em 1983, 2 anos depois, eu fui para o seminário. Eu fui me dedicar para estudar a Bíblia, para servir ao Senhor. Se me perguntasse, quando foi? Foi em 83. Em 86, eu terminei meu curso. Tenho, cronologicamente, o tempo sequencial. Em 87, eu comecei esse ministério aqui na nossa igreja. Tem um tempo sequencial. E hoje, eu aguardo o quê? Não a morte. Eu aguardo o quê? O arrebatamento dos salvos, o arrebatamento da igreja. Então, eu tenho um tempo cronológico. A Bíblia diz que na cronologia dos tempos, diz aqui no versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Dentro da cronologia da história, no ano 0, né? Iniciando o ano 1, Deus mandou o seu Filho, mandou Jesus, enviou o seu Filho para realizar o seu ministério e morrer na cruz, ressuscitar ao 3º dia, subir ao céu no tempo certo, no tempo em que une o cronológico e o kairos de Deus. Então, Deus age da nossa cronologia. Agora, você está aí em Gálatas, vá para Efésios, capítulo 2, versículo 4. Olha que coisa bonita. Eu estava falando sobre a cronologia da minha vida, né? Quando eu nasci, quando eu me converti, quando eu fui para o seminário, quando eu me formei, quando eu vim para essa igreja, quando eu estou hoje, eu estou dentro de uma cronologia aqui da terra, que Deus controla. Mas o que me chama a atenção, o que me leva à adoração ao Senhor, é o que ele diz aqui no versículo 4 de Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, que exagero, né? Riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou. Quando é que Ele fez isso? Nos deu vida na conversão. Ele nos deu uma nova vida.
para mim em 81. Eu tenho uma cronologia para isso. Mas será que Deus está falando em cronologia ou está falando no seu plano eterno? Vamos lá, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Eu fui ressuscitado. Não está falando da minha salvação, está falando do meu corpo, que vai ser transformado. E para Deus já é passado. Ele já fez isso. Ele já realizou isso no seu plano, no seu kairos. Isso já aconteceu. Quer saber mais? Continue o versículo 6. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez. Ele não usa o verbo no futuro. Ele usa o verbo no passado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus, eu já estou no céu, assentado juntamente, adorando ao Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Deixa eu perguntar a você, Rodrigo. Onde é que você está sentado? Hein? Todo mundo direito está sentado na cadeira da igreja ali, né? Para Deus você está sentado aonde? Nos lugares celestiais. Porque isso não é o Cronos. Isso é o quê? O Kairos. O tempo de Deus. É por isso que todas as coisas estão sob o seu controle. É por isso que todas as coisas estão debaixo do seu plano. A minha vida está dentro de um plano de Deus. A minha salvação já estava planejada desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Para Deus já era passado isso. O fato de que a obra dele, de me salvar, de me ressuscitar, de me fazer estar glorificado perante Ele na eternidade, para Deus tudo já está consumado. Isso me dá uma confiança no meu Deus. Lembra do pai que sabe a hora certa de dar as coisas aos filhos? Lembra do médico que sabe qual é o tratamento adequado para o seu paciente? Deus infinitamente é melhor do que um pai, é infinitamente mais sábio do que um médico. Ele sabe tratar de mim, tanto nas coisas boas, como também nas coisas que eu devo suportar. É muito bom pensarmos nisso. Vivemos em tempos difíceis, né? Agora, há pouco tempo saímos da Turquia, estava tudo bem, né? Temos mandado mensagem para essa senhora lá da Turquia todos os dias. E agora mesmo, antes de começar o culto, a notícia desse terremoto terrível lá aconteceu. Deveria ter ficado mais tempo lá, o pessoal que foi, porque estava segurando esse terremoto lá, né? Mas olha que coisa interessante. Mas sabemos que Deus tem um propósito, um tempo determinado, e que Ele age sempre. Deus nunca se atrasa e Deus nunca se adianta. Deus faz tudo no tempo certo. A Bíblia fala também, amados, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que Deus tem um tempo certo, um tempo oportuno, para que nós preguemos a salvação. Ora, Deus tem um tempo eterno para salvar o homem. Deus tem um tempo cronológico para também salvar o homem. E Ele usa o seu povo salvo para que dentro do tempo certo, esse povo pregue a palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, ele diz, o qual, falando sobre Jesus Cristo, né, porque há um só Deus, versículo 5,
um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual, Jesus, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa expressão, para servir de testemunho a seu tempo, algumas versões traduzem muito bem isso aí, dizendo, em tempos oportunos. Porque o que está dizendo o seguinte, é que nós vivemos dentro de uma cronologia, dentro de uma sequência de tempo, mas Deus age sempre no tempo certo. E quando você evangeliza alguém, quando você prega o evangelho, quando você compartilha da sua salvação para outro, não é o cronos, não é a sequência que está em jogo, segundo 1 Timóteo 2,6, que o termo aí é kairos, é a oportunidade de Deus para agir na vida daquelas pessoas. Eu jamais pensaria, amados, que passar 4 dias na Turquia ia poder evangelizar um muçulmano, uma pessoa do Islã, do islamismo, e que aquela pessoa compreendesse que a salvação é um presente de Deus através do sacrifício de Jesus. Era um milagre para mim que nem se passava na minha cabeça de que uma pessoa em pouco tempo pudesse entender isso. E quando eu falei que tinha 3 formas de reagir à mensagem, ou adiar, ou zombar, ou adiar, ou aceitar, e que a pessoa entendesse que ela não queria zombar do evangelho, que não queria adiar essa decisão, mas que queria esse Jesus de todo o seu coração. Ali não era o cronos, ali é o kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus agir. Então Deus sempre na sua vida, na vida de todos nós, está agindo dessa forma. Ele tem um plano, ele tem um propósito, e dentro da sua cronologia, Deus está agindo, e poderosamente, e efetivamente. Às vezes nós nos impacientamos, às vezes nós ficamos desestabilizados com alguma coisa, mas é hora de nós crermos em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção absoluta das coisas que nós esperamos. O que é que nós não vemos? Deus, mas Ele está presente. O que é que nós esperamos? Que Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, segundo o seu propósito, e que cada momento, cada dor, cada dificuldade é usada por Deus para nos fortalecer, para nos fazer entender da sua graça, ou talvez para fazer o maior milagre da nossa vida, que é aprendermos a depender dEle. O tempo oportuno. Paulo diz isso para Timóteo. Olha, Jesus Cristo deu a si mesmo como um preço para a nossa salvação, para servir de testemunho a seu tempo. No tempo oportuno, esse deve ser o nosso testemunho, esse deve ser a nossa pregação, porque Deus vai usar as nossas vidas. Quando nós pregarmos às pessoas, sempre pregue como se aquela pessoa tivesse o último dia da sua vida, porque é assim que Deus quer que nós façamos. Uma das piores tragédias da humanidade, e talvez da nossa vida como crentes, é ficarmos adiando as decisões. Nós aprendemos isso da nossa conversão, que deveríamos fazer a nossa decisão imediatamente. E assim também, pregue a uma pessoa, pregue para ela, como sendo o último dia daquele condenado. Porque pode ser o último dia daquele condenado mesmo. Então, pregue. Olha, vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Podemos voltar para 2 Coríntios 6:2, mas para não ficar voltando para o mesmo texto, vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 7.
E se você for contar no capítulo 4, quantas vezes, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, quantas vezes Deus usa a palavra hoje, nós ficamos realmente admirados. Mas vamos ler só o versículo 7. Hebreus 4, 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que a Epístola de Hebreus está dizendo é como nos diz Davi, o hoje era o dia de tomar as decisões. Ele está dizendo que hoje também, do mesmo jeito, é o dia de tomar as decisões. Ele faz um jogo tão interessante que ele diz que sempre nós devemos tratar com o hoje. O hoje para consertar nossas vidas, o hoje para confiarmos mais em Deus, o hoje para nós orarmos mais intensamente a Deus, o hoje para nós conhecermos melhor a Bíblia, o hoje para pregarmos, o hoje para nos consagrarmos, o hoje para viver, e diz para o descrente, hoje é o dia da salvação. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Começamos a falar, quando nós lemos aqui em Romanos 13, 11, no início do nosso culto, se você chegou e ouviu, que o tempo é hoje, que o tempo se abrevia. Se você não é crente, o dia da sua salvação deve ser hoje. Deus moveu para que você viesse aqui, Deus agiu para que você pudesse estar vivo aqui, estar consciente aqui, para que essa mensagem fosse pregada para você hoje. Se você está ouvindo a gente de longe, Deus quis hoje alcançar você. Então, hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Para nós crentes, hoje é o tempo sobremodo oportuno de nós reafirmarmos a nossa confiança no plano de Deus. Tudo está sob o seu controle. Ele age no seu tempo, da maneira, da sua sabedoria, da melhor forma possível que Ele tem já determinado para a minha e para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque quando nós entramos neste assunto, como o Senhor mesmo disse, o Senhor quis desvendar para nós o mistério da tua vontade. Quis tirar aquilo que encobria e revelar ao teu povo. Principalmente que o Senhor tem um plano para toda a humanidade, mas tem um plano para mim. Me trata como exclusivo. Tem um projeto para a minha vida e nada pode frustrar o teu projeto. O Senhor age nesse plano eterno, em que na eternidade já fez todas as coisas acontecerem. Mas louvamos ao Senhor, glorificamos o teu santo nome, porque dentro da nossa cronologia o Senhor está agindo. Agiu em nos proteger, nos dar a vida, não deixar que nós morrêssemos antes de conhecer a Cristo. Planejou, determinou e marcou dentro do calendário humano o quando alcançaria, quando nos salvaria. Tem feito já o teu projeto para a nossa vida e nem nós podemos atrapalhar esse projeto, porque o Senhor vai agir, o Senhor não desiste de nós,
E o Senhor vai agir sempre da maneira certa, no tempo certo. Louvado seja o Senhor por isso. Também queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor disse que nós devemos dar esse testemunho no tempo certo, nos tempos oportunos, para que o homem pudesse também, aquele que ainda não conhece, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não confiou para que Jesus perdoasse os seus pecados, para que ainda não olhou para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo como suficiente para a remissão, para a salvação de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, para nos tornar, para toda a eternidade, teus filhos, e para agir de forma sobrenatural na nossa vida. Aqueles que ainda não entenderam, que não entregaram suas vidas a Jesus, o Senhor diz: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Foi no tempo de Davi, foi no tempo de Paulo, e agora é o hoje, nesse dia. Por isso oramos também, ó Pai, para que se alguém aqui, ou aqui presencialmente, ou mesmo assistindo de longe, ainda não fez sua decisão, uma entrega, uma rendição, dizendo: eu sou pecador, eu sei que o salário do pecado é a morte, mas eu compreendi que Cristo veio salvar o pecador, e que a palavra de Deus diz: se confessares a Jesus com a tua boca, crendo em teu coração que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele morreu justamente pelos nossos pecados, eu serei salvo. O Senhor me dará o perdão. Então, ó Pai, em nome de Jesus, se alguém que não fez essa oração de entrega, que hoje seja o dia da salvação. Estamos orando, a igreja está orando. Se alguém quiser fazer hoje uma reconciliação, ou quiser fazer hoje uma decisão por Cristo, venha aqui à frente, vamos orar por você. Nós estamos nesse tempo aqui, Deus nos deu esse tempo para que tivéssemos essa grande oportunidade. Talvez na sua vida, Deus moveu para que hoje eu pregasse sobre isso, para que Deus possibilitou para que você ouvisse sobre isso. Então, se você quiser hoje, agora, fazer uma decisão por Cristo, ou uma reconciliação, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Cremos